Ouviremos agora o maior pregador da atualidade. E para a glória de Jesus, com vocês, o pastor Abílio Santana. Nunca é tarde para se pedir perdão. Se conscientize, reconheça os erros seus. Encha de fé, amor e paz seu coração. Eu sei que o versículo que eu li mete até medo. Meu Deus, o que é que vem aí? Só tem um detalhe, queridos. Pé de galinha não mata pinto. Mensagem dura não espanta ninguém. E crente fiel, estou falando com crente fiel. Para o crente fiel não existe mensagem dura. Quanto mais é porrete, como a gente diz lá na terrinha, mais ele grita: fala a Deus porque o teu servo ouve. Fala a Deus porque o teu servo ouve. Só não gosta de ouvir verdade quem faz parte da mentira. Só não gosta de ouvir a verdade quem ainda não conheceu a verdade. Estamos vivendo uma era, queridos, em que levanta-se muito a mão para aceitar Jesus, mas abre-se pouco o coração para ele entrar. É um belo costume da nossa igreja, eu acho lindo, que levante a mão e aceite Jesus, e o povo levanta a mão e aceita. Mas uma coisa é levantar a mão e outra coisa é abrir o coração para Jesus entrar. Amados, dobre a sua atenção para você entender esse mistério. Uma coisa é entrar no evangelho e outra coisa é o evangelho entrar na gente. Tem pessoas que já tem 15 anos que entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nele ainda. Tem pessoas que têm 30 anos de evangelho, que entrou no evangelho e não tem um segundo que o evangelho entrou nele. Eu magnifico a Deus porque eu sou um novo convertido. Não entendi, pastor. O senhor é pastor? Sou. Pastor Abílio Santana? Sim. E é novo convertido? Sou. A cada dia eu vou me convertendo. E se eu me converti de ontem para cá de algo que eu não podia fazer, sou novo convertido. E se eu me converto amanhã, sou novo convertido de novo. E eu agradeço a Deus porque ainda sou novo convertido para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Temos aqui, queridos, uma palavra que requer bastante diligência para entendermos. Até quando amareis a vaidade? Quando a gente fala de vaidade, automaticamente subentende-se que trata-se de brinco nas irmãs, cabelo cortado, perna raspada, saião. Quando fala-se de vaidade, automaticamente subentende-se isso aí. Quando fala-se de vaidade, automaticamente a gente pinta logo um irmãozinho aí e diz: é esse aí. Mas amados, quando a Bíblia fala de vaidade, está referindo-se ao coração. Porque é dali que procede a vaidade. Presunção, espírito de pavão. Posso, tenho, quero, vou, mando. Manda não, pode não, quer não, vai não. Quem vai, quem pode, quem quer. E quem é? Chama-se Jesus de Nazaré. Até quando amareis a vaidade? Agora olha que versículo lindo. E buscareis a mentira. É aqui que eu quero pregar. Eu sei que todos estão olhando para um lado e já estão até vendo o tipo de mensagem. Mas pode tirar os seus olhos daí que a mensagem não está para onde você está olhando. Eu sei que tem gente olhando esse versículo aqui, disso aqui vai ter pau de quina na cabeça de gente. Mas pode tirar seu olhar daí, porque a mensagem que Deus me deu é completamente oposta ao que você está vendo. Até quando amareis a mentira? O que é mentira, queridos? Mentira é nada mais, nada menos que o oposto da verdade. Dobre a sua atenção para você entender isso aqui. Toda mentira tem um objetivo. Só um. A mentira não tem 2, 3, 4, 5, meia dúzia, 7, 8, 9, 10, 11. Uma dúzia não. A mentira só tem um objetivo: esconder a verdade. Mais nada. Por trás de uma mentira há uma verdade. Há quem diga que a mentira tem perna curta. Tem não, irmão. A miserável corre pior que notícia ruim. Que um dia ela cansa, cansa. Isso é indiscutível. Que um dia ela cansa, ela cansa. Agora que ela tem perna curta, não tem não. A mentira sabe brigar? Sabe. A mentira é treiteira. Ou se é. E a miserável, irmão, nunca anda sozinha. A mentira é covarde. Sabe que sozinha é derrotada. Por isso ela vem com a comitiva. Atrás da mentira vem porfia, inveja, dissensão, lascívia. É uma comitiva grande. Dobre a sua atenção por bondade. Aquilo que eu pedi ainda está valendo. Não se locomova. Até quando amareis a mentira? Ou buscareis a mentira?
Toda mentira tem um objetivo de ocultar a verdade. Grave sempre isso. Sempre que você ouvir uma mentira, pode ter certeza que debaixo dessa mentira está uma verdade. Agora, a verdade sim, ela é boa de briga. Ela pode apanhar. Pode apanhar, mas na hora que ela acerta, só acerta um. É nocaute. Pá! Derruba. E a mentira nunca perdeu, ou seja, e a verdade nunca perdeu para a mentira. Nunca. Pode até apanhar. Pode apanhar. Pode ser baleada no campo de batalha, mas não morre. Verdade não morre. Na hora que ela acerta a mentira, acerta de vez. Não estou entendendo, pastor Abílio, vai entender agora. Deus e você é que sabe o que tu estás passando. Deus e você é que sabe o quanto tu precisas que a verdade levante-se a teu favor. Deus e você é que sabe o quanto tu careces que a verdade apareça na tua frente, militando a tua árdua milícia. Não tem coisa mais triste, querido, do que sermos demolidos, de que sermos metralhados. Tem pessoas que proferem mentira que até o diabo, que é o pai e mãe também da mentira, até o diabo chega lá no inferno e diz: espera aí, essa mentira nem eu acreditava. E tem crente com a cara mais limpa, empresta os lábios para Satanás e pega uma irmãzinha, mas chega demolindo, bate sem pena e sem dó, bate com pau de quina, levanta cada calúnia que até o diabo, que é o pai da mentira, não acredita. Tem irmãos que apanham pior que pandeiro no samba, só com mentira. Pá, 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 pá. Deus não iria me dar esta palavra em vão. Querido, nada de se avexar, como diz o bom baiano. Nada de ficar pirriado, como diz um bom nordestino. Não vou sair do lugar, não saia mesmo não. Aí eu vou mudar daqui, vou para outro lugar. Não vá, porque aonde você for, a mentira vai atrás. Porque o ferro sempre mora com a ferrugem. Aonde tem ferro, tem ferrugem. Então me escute, aonde você for, a mentira vai correr atrás de você. E eu devo fazer o que, pastor Abílio Santana? Permaneça no seu lugar, porque a mentira vai cair ainda hoje. Porque a verdade se levanta para te defender. Bendito seja Deus que fez os céus e a terra. Alguém aqui está ouvindo a voz de Deus? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Poderia eu pregar mentira e verdade? Quem ganha? Poderia usar esse tema? Duelo entre a mentira e a verdade. E eu prometo-vos que eu seria feliz. Eu poderia pregar queda de braço entre a mentira e a verdade. E botava uma indagação ou interrogação para o mais chique. Quem ganha? E prometo que eu seria feliz por mais de 2 horas pregando subordinado a este tema. Mas não foi esta mensagem que Deus me deu. Eu quero pregar nesta noite, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Divino Espírito Santo, subordinado ao tema, as 3 grandes mentiras. Irmãos, a gente ouve muito, não dos lábios dos crentes, lógico, mas a gente ouve muito concernente essas 3 grandes mentiras. Certo dia eu estava a bordo de um avião e eu ouvi uma mentira tão grande que eu disse: Deus, eu entro na briga? Deus disse: entre. Eu disse: o senhor vai entrar comigo? Ele disse: já te deixei sozinho alguma vez, rapaz? Não, senhor. Então eu entro na briga. A mentira foi tão grande que eu disse: eu vou entrar. Se fosse uma mentira lá da outra tribo, acaba falando lá de Carol Wojtyla, ou João Paulo II, que é o nome que apelidaram ele, que o verdadeiro nome é Carol Wojtyla. Se ele estivesse falando lá do Siddhartha, do Buda, estivesse falando lá do Mahatma, o Gandhi, de Khomeini, eu não estava nem aí, porque não sirvo a eles. Mas a mentira que ele falou foi acerca do meu Deus. E eu, crente, sentado ali, ouvindo 2 cabras metralhando o meu Deus, e eu ficar calado? Fico não. Ele pode ser o que ele for. E os 2 estavam conversando. Olha a primeira grande mentira. E os 2 conversando. Falaram aí, atenção por favor, quem está me ouvindo, diga amém. E começaram os 2 a conversar. E eu sentado aqui no corredor, e os 2 aí. Parece-me que eram primos. Depois, a princípio pareceu-me primos. E depois eu tirei o azimuth, cheguei ao denominador que os 2 eram primos. Muito bem vestido, lógico, a bordo do avião. E pelo linguajar eu entendi, esses elementos são no mínimo
elementos abiúdos à área de jurisprudência. Por quê? Se tu conversas com um advogado, o linguajar dele denuncia, mesmo se ele dizer que é advogado, o linguajar dele denuncia que ele é advogado. Se tu conversas com um crente, não vai dar 10 minutos e eu conheço se ele é crente ou não é, porque o linguajar dele denuncia. E se ele também é desmantelado, que entrou em nosso meio fingindo que é crente, o linguajar dele denuncia também que é um caba safado que está em nosso meio. Está de acordo, crente? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Linguajar dele denuncia. E os dois conversando ali, eu entendi. Esses cabras aí devem ser promotor, juiz, advogado, pelo linguajar dos dois. E um catucou o outro e disse: rapaz, esse negócio desses crentes agora, que era uma época, por sinal aqui de São Paulo, por questão ética não se profere o nome, nem da igreja, nem do ministro, estavam dizendo que tinha que prender, porque não sei o quê, que só pregava cercado de vidro bem brindado e não sei o quê. Bom, foi nessa época aí. Tá vendo aí, rapaz, esses crentes são tudo besta. Os dois falando. Como é que pode, rapaz? Esses homens, o outro vive de iate, diz que tem até aviãozinho. O outro diz que tem até uma área para pousar o avião dele. É, tudo dinheiro dos bestas. E pior não é nada. Sim, fulano. É que eles adoram Deus que ninguém nunca viu. Aí eu comecei a me inquietar do lado deles. Eu disse: quer que eu te diga uma coisa? O outro: sim. Os crentes é tudo besta. Você já viu algum crente inteligente? Tudo burro. Eu sou frio. Ele disse mais: eu nunca vi alguém assim, nível superior evangélico. Já viu? O outro: não. Só tem Mobral, ignorantes, pobres, pobretões. E tem mais: Deus não existe, rapaz. Um dia eu peguei a pistola, isso ele dizendo, e disse: Deus, se você existe mesmo, bota a cabeça aí para eu torar na bala. E Deus não apareceu. Aí o primo dele, parece que era, não, até aí eu achava que eram primos. O outro disse: rapaz, peraí, rapaz, eu creio assim, não creio, mas daí tá indo longe demais. E ele disse: mas lá na minha fazenda eu peguei a pistola e disse: você existe mesmo? Eu não creio em Deus não, rapaz. E quer que eu te diga mais? Deus não existe, rapaz. Aí um olhou, o do meio, que era o mais rude, olhou para mim e disse: não é, rapaz, não é? Esses crentes que eu estava de terno, como sempre, de terno. Eu disse: não é, pense bem, estou falando aqui, pense bem, combado de cafonas, ignorantes. Olha, para mim dói, sabe? Me dói. Esses elementos vivem de aviões para lá e para cá. E os crentes bobos quem pagam. E tudo do dízimo. Esse negócio de dízimo é invenção da Bíblia aí, que a Bíblia é um livrozinho qualquer. Não é verdade? Não é verdade. Eu disse: como é o nome do senhor? Meu nome é Doutor Antônio. Eu não perguntei seu grau de instrução, perguntei o nome do senhor. Ele já veio me dizendo que era doutor. Doutor é grau de instrução. Eu não perguntei o grau de instrução dele, perguntei o nome. Ele olhou para mim assim: está zangado? Eu disse: um pouquinho. Por quê? Porque o senhor está falando de Deus desse jeito aí. Já imaginou se Deus te invocar e queria agachar esse avião aqui? Que falar de ser bobo? Deus não existe. Não, eu disse: existe. Não existe. Eu disse: existe. Ele disse: e por que ninguém nunca viu Deus? Eu disse: ninguém não. Porque eu não sou ninguém, eu sou alguém, e eu já vi Deus. Quando? Eu disse: na instante, na hora que eu entrei no avião, eu estava conversando com ele, o senhor que não percebeu. Deus aqui dentro? Eu disse: tá, ele está aqui. Eu disse: não me queira mal, o senhor faz o que na vida profissional? Ele disse: eu sou juiz de direito, e esse aqui é meu primo, é promotor, nós trabalhamos juntos. Eu já tinha entrado na briga, eu disse: Deus, e agora? O homem é juiz, o outro é promotor, um acusa, o outro prende, e aí? Entro ou saio? Eu disse: muito prazer, você faz o que da vida? Eu disse: eu prendo e solto. Eu disse: tu é delegado? Eu disse: não, eu prendo e solto. Eu estava tentando explicar que eu era pastor, mas prende e solto, mas não podia dizer para ele agora que era pastor, que ele ia querer me metralhar. E eu disse para ele: mas como? Me explica se é delegado federal, delegado estadual. E eu botei outra conversa no meio e... pregador, irmão, tem jeitinho para tudo. Peguei outra conversa, dobrei ele e fui embora. No meio da conversa eu disse: doutor Antônio, meritíssimo, o senhor está redondamente enganado. Esta é a primeira grande mentira, meritíssimo. Dizer que não há Deus. E Salmo 14, versículo 1, fala abertamente a seu respeito. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Ele disse: espera aí, nécio é louco, tonto. Eu digo: mas não foi eu não, é a Bíblia que chama o senhor de louco, de tonto.
Não vai me prender, meritíssimo. Não me prenda, rasgue a Bíblia, mas não me rasgue. Sim, meritíssimo, o senhor acha que Deus não existe? Acho não, tenho certeza que Deus não existe. Dobre a sua atenção por bondade, esta é a primeira grande mentira. E eu disse, o Senhor melhor que ninguém, meritíssimo, sabe que Deus existe. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha aí, entende essa língua aí, cabeça rachada, que eu quero ver. Sim, parece até que o culto vai terminar assim, não parece? Parece, mas não vai. Voltando para aquela aeronave da VASP, São Paulo, Salvador, escala para Abílio descer, prosseguindo para o Recife, para onde ia o meritíssimo doutor Antônio. Conversando ali, eu disse, o senhor melhor que ninguém, meritíssimo, sabe que Deus existe. Ele disse, eu melhor que ninguém sei que Deus não existe. Mas até aí ele não sabia que eu era pastor. Eu disse, o senhor acredita na tricotomia do ser humano? Ele disse, lógico, o homem tem espírito, alma e corpo. Eu disse, parabéns, meritíssimo. O homem tem o que, meritíssimo? Espírito, alma e corpo. O senhor acredita nisso? Sim. Meritíssimo, por bondade. E a função do corpo? Ele disse, mas já é notório. Não, é notório, está aí. E a função da alma, meritíssimo? Ele disse, a alma é a sede do sentimento. Eu disse, parabéns, é verdade. Quando o senhor chorar, é a função da sua alma. Quando o senhor lembra, é a função da alma. Quando o senhor sente ódio, é a função da alma. Meritíssimo, quando o senhor ama, é função da alma. Quando o senhor sente saudade, é função da alma. Meritíssimo, é a sede do sentimento. Um cachorro tem alma, meritíssimo, ele sente ódio. Pega! Pega! Quieta, vem cá. E ele tem sentimento, é alma. Agora, meritíssimo, defina para mim a função do espírito. O senhor falou da função do corpo, da alma, que é a sede do sentimento. E a função do espírito, meritíssimo? Não, estou esperando, fala. Aí o primo dele catucou ele e disse, rapaz, hoje tu achou tampa para tua panela. Eu disse, sim, por bondade. E tinha um cidadão na poltrona da frente que levantou a cabeça assim, olhou para trás e deu risada. Mas a risada foi tão gostosa que eu cá com meus botões, o Espírito Santo certificando, disse, fica tranquilo que esse daí da frente é teu irmão, está orando em espírito. Quem faz parte do grupo do Glória a Deus e Aleluia aqui, levante a mão e glorifique ao Senhor. As três grandes mentiras. Primeiro, não há Deus. E eles dizem que são ateus, que são ateus, que são ateus, que são ateias. E eu peguei doutor Antônio de jeito. Eu disse, embora, meritíssimo. Embora, excelência, senhor juiz de direito da comarca no Recife. De que vara mesmo? Ele da família. Eu disse, então, bora lá. Espírito. A função do espírito, meritíssimo. O senhor disse que o homem é tricotomista. E está certo. Espírito, alma e corpo. O corpo é notório. A alma, sede do sentimento. Função do espírito, meritíssimo. Qual é? Ele engasgou. Disse, diga logo que não sabe. Porque na minha terra, meritíssimo, o homem tem que ser homem até para reconhecer o erro. Não sabe dar mão à promatória, diga, não sei. E ele, como bom nordestino, pernambucano macho, olhou para mim e disse, não sei mesmo não. Agora me explica. Eu disse, agora é comigo. Deixa comigo. Perigos. Chegou na área que eu queria. A área espiritual é a minha área, a tua é a nossa. Eu disse, meritíssimo, a função do espírito é contactar com o Criador. Quando o homem tem contato com o Criador, aquela sede das coisas de Deus, é a composição de Deus dentro do homem, buscando o Criador. Ele ficou olhando para mim, peraí que tem mais, meritíssimo. Ainda que o senhor não creia, mas o homem foi feito assim. E Deus disse que haja terra, e houve terra, meritíssimo. Haja répteis, e houve répteis. Aves, frutíferas e infrutíferas, e semelhantemente sucedeu, só que com o homem foi diferente, meritíssimo. Ele disse, façamos o homem, subentende-se 3 pessoas, meritíssimo, no mínimo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não a tricotomia, porque tricotomia é usada para a humanidade, mas a trindade. Os 3 concordaram, vamos fazer? Vamos. Se vamos, então, um trabalhou na cabeça, outro no tronco, no membro, sei lá, e foi fazendo.
Mas do pó da terra, Meritíssimo, Deus podia dizer, haja um homem. Mas ele queria fazer com as próprias mãos, trabalhou bonitinho assim, ajeitou, foi ajeitando. Não gostei aqui não, vou dar mais um toque. Não, aqui, é aqui, certo. Isso eu dentro do avião, mostrando para ele desse jeito. Tá vendo, Meritíssimo? E tem hora que eu olhei para ele, ele estava assim, ó. Aí eu entendi que ele estava ligado na mensagem. Só que ali estava o boneco, Meritíssimo, mas estava faltando o essencial, o combustível da locomoção. Aí Deus disse, filho, Espírito, vamos lá? Vamos! E os três, nas narinas, Meritíssimo. Deus passou para o homem uma parte dele, deu uma composição dele, o seu espírito. Então todo ser humano tem uma composição de Deus dentro dele. O senhor está entendendo, Meritíssimo? Quando o homem quer buscar o Criador, é a composição de Deus dentro dele, dizendo, eu quero o Criador, eu quero o Criador, eu quero o Criador. O Espírito, Meritíssimo, é a sede. O Espírito é o polo, é o centro da adoração. E Satanás, que conhece essa área, Meritíssimo, bota um bocado de placa. Se botar o nome do cão, ninguém entra. Aliás, agora já estão entrando já. Aqui em São Paulo mesmo é a sede nacional da igreja de Satanás. Sim, senhor, Bíblia, eles têm Bíblia e tudo. Na entrada dessa igreja tem o nome de Jesus. E todos que entram têm que cuspir naquele nome e pisar. Pode cuspir no nome escrito Jesus. Não tem problema, porque eu conheço Antônio de Jesus, Manel de Jesus, Chiquinho de Jesus, Ambrósio de Jesus, Fulano de Jesus. Pode cuspir o nome, mas em Jesus ninguém toca. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, senhores. E bota lá, botecos e mais botecos com nomes de Jesus. E o elemento em busca do Criador, Meritíssimo, entra ali. E eu disse, tem mais. O Senhor melhor que ninguém sabe que Deus existe, Meritíssimo. Tem hora que tu procuras o Criador, porque tu tens uma composição de Deus dentro de você. O Senhor sabe melhor que ninguém que Deus existe. Um homem de caráter, de boa índole, Meritíssimo, não nega a sua disciplina consciente. E muito menos um juiz, que é sinônimo de retidão, é sinônimo de libra. Quando tu olhas, Meritíssimo, para o símbolo do direito, que é duas balanças, e mais um pano nos olhos, como quem diz, a justiça é cega. Ela não olha nem para lá e nem para cá. Ela faz justiça com os olhos fechados. Então o Senhor não pode negar sua disciplina consciente. E dentro de você tu sabes que o Criador existe, porque tu tens uma composição de Deus dentro de você, Meritíssimo. Ele baixou a cabeça, começou a envergonhar, ficar envergonhado e foi se envermelhando. O Espírito de Deus falou comigo, arrocha mais um pouquinho que ele chora. Eu estou falando com ele. Eu entrei Bíblia adentro e aproveitei o ensejo, tome Jesus, tome Jesus, tome Jesus. Eu vi ele envermelhar e eu vi quando ele passou a mão na ponta do nariz. Eu digo, Meritíssimo, parece que o senhor está tirando uma lágrima que está descendo do nariz. Não, senhor, não estou não. Eu digo, levanta a cabeça que eu quero ver. Aí o colega dele baixou a cabeça e fez, é verdade, tu está chorando? Aí ele levantou, olhou nos meus olhos com os olhos banhados em lágrimas e disse, ninguém nunca me explicou acerca de Deus como você acabou de me explicar com tanta simplicidade. Você faz o que na vida? Você é delegado aí na Bahia? Em Salvador? Disse, não, eu sou pastor. Hã? Sou pastor. E como é que tu disse que prende e solta? É assim mesmo, eu digo, Satanás está amarrado. Ele fica amarrado. Satanás sai, eu solto. Se eu dissesse que era pastor, você não ia querer conversa comigo? E quem é sábio ganha almas. Por isso Jesus disse, vinde e eu vos farei pescadores de homem. Quem é pescador? Quem quer pegar o passarinho não deixou. E quem quer pegar o peixe não espanta a água. Como é que eu ia espantar o peixe? Tá bom, dei um cartão meu para ele. Aproveitei o ensejo, li 2 versículos bíblicos para ele, dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Li esse salmo que muito tradicional. E disse, liga para mim depois. Uns 4 meses após eu vou chegando no escritório. E tinha um recado em cima da minha mesa. Que era para me ligar com urgência para o Recife. Vou ligar não sei o que é. Meia hora depois o telefone tocou. Aí a moça que trabalha conosco disse, pastor Abílio, eu transfiro. Quem é? É alguém do Recife, está chorando, quer falar com você? Pois não.
Botei no Viva Voz, conversei com ele para que eu veja quem é. Não, diga a ele que eu estive com ele dentro do avião, eu sou o juiz. Eu digo, opa, transfere, peguei. Foi não? Irmão! Como? Irmão! Eu disse, oi! Ele disse, o senhor lembra de mim? Eu disse, lembro não, quem é o senhor? Juiz, lembra não? Antônio! Eu disse, não é doutor Antônio não? É, doutor Antônio! Você vê, antes era doutor Antônio, Jesus entrou entre humildade também. E daí, rapaz? E daí? Que aquela palavra, rapaz, me inquietou. E agora? Agora tu pode observar que tem quase 5 meses isso, né? Tô ligando para te dar notícia, rapaz. Foi na segunda-feira. Que ontem, domingo no caso, ele disse ontem, domingo, e o telefonema foi segunda. Ontem eu desci a zaga e agora sou membro da Igreja Batista, rapaz. Aleluia! Primeira grande mentira, não há Deus. Quantos têm certeza que Deus existe? Levante a mão e glorifique a Ele. Aleluia. Alá, Bianacho, Querebandavas, Quebar. Segunda grande mentira. Isto é proferida lá fora. O diabo não existe. Geralmente quem não acredita em Deus também não acredita no diabo. E se tu não sabes, amados, se tu não sabes, o que bem o diabo quer é isso, que o povo ache que ele não existe, abençoada. O que bem o diabo quer é que as pessoas digam, o diabo não existe. Porque enquanto dizem ele não existe, é a mesma coisa do ladrão. É bom que eles saibam que não tem ladrão, porque eles vacilam e a gente rouba. O ladrão chega sem avisar e ele não quer que você saiba que ele existe. O ladrão quer que você tenha intimidade com ele sem saber que ele é ladrão. Assim é o diabo. Ele gostaria que todos pensassem que ele não existe. E parece-me que a maioria dos crentes se esquece disso. Se esquece que o diabo existe. Sim, Senhor. A igreja primitiva estava se esquecendo que o diabo existia. Tanto é que Pedro disse, olha, cuidado, vocês estão vacilando demais. Vocês estão brincando, parecendo até que esqueceram que o diabo existe. Cuidado. Ele anda ao derredor de vós. Cuidado. Vigiem. Amados. Um certo dia eu estava pregando na igreja e Deus me levou a falar muito sobre o diabo. Não é falar no diabo, nem do diabo. Deus levou-me a falar muito acerca, instruir a igreja acerca do diabo. E falei. Quando eu terminei o sermão, o pastor disse, rapaz, gostei. Agora você fala muito no diabo, rapaz. Eu digo, o senhor é advogado do diabo? O senhor é advogado de Satanás para estar com pena dele? Porque tem crente que diz, não pode falar muito nele, não pode falar. Quando a Bíblia fala abertamente. Eu tenho que conhecer o meu inimigo. Eu tenho que saber o tipo de arma que ele usa. Eu tenho que saber o tipo de camuflagem que ele usa para eu perceber quando ele estiver por perto. Como é que eu estou no campo de batalha sem saber onde está meu inimigo e sem saber nem quem é meu inimigo? Já imaginou ele pedir informação ao inimigo sem saber que aquele é o meu inimigo? Ei, tu viu meu inimigo aí? Não. Será que não é aquele que está lá? Quando eu olho o inimigo sou eu, morreu. Como que eu não vou conhecer o meu inimigo? E se tu não sabes, ele tem 6.000 anos de idade, pastor Abílio Santana. Não de experiência de guerra. Ele é sagaz, terrível. Rude. Derriba avião, afunda navio. Entra nos lares e faz catástrofe. Se vacilar, ele derriba. Com ele não tem grande. Com ele não tem rei, não tem majestade. Com ele não tem príncipe, não tem princesa. Com ele não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, não tem sábio, não tem leigo. Nem rico, nem pobre. Com ele não tem esse negócio. Pode ser o rei Davi, se vacilar ele derruba. Pode ser Salomão, tão sábio quanto era. E o diabo prova que é mais sábio que Salomão, dando uma rasteira nele lá na frente. Pode ser o rei Saul, se vacilar, ele joga lá a rasteira e joga para comer poeira na terra. Pode ser Sansão, se vacilar, ele derriba.
Se não conhecer ele, tomba. O diabo quer que você pense que ele não existe. E se você quiser saber o endereço dele, não é no inferno, como muitos proferem. O endereço do diabo é do lado do crente. O diabo anda ao derredor de vós, está escrito. Onde tiver crente, tem cão perto. Dobre a sua atenção. Deus não iria me dar esta mensagem em vão, queridos. Quando eu chego no local que eu percebo um crente bobo, que diz assim, cão, ponga na minha língua e fica à vontade. Carona para você. E tem uns que não dá só carona não. Ele empresta os lábios para Satanás morar. Eu fico logo quietinho, saio de junto, vou saindo. Se não der para sair, fico pelo menos amuado. Porque esse tipo de crente para levantar a calúnia contra você é daqui para ali. Para sair falando de você é daqui para ali. Para te demolir é daqui para ali. E tem mais, eu sou contra pregador que entrega tudo que Deus manda e depois fica com a cara de bolo solado, com a cara de Maria Bonita, com a cara de Virgulino Ferreira Lampião, com a cara de delegado da Polícia Federal do Iraque, pedindo desculpa. Irmão, essa mensagem é dura, né? Mas não é para aqui não, viu, irmão? Isso aí eu estou falando aqui, mas aqui não tem isso não, viu, irmão? Isso é lá para minhas bandas. Então larga, irmão, de ser besta, pega esta mensagem e vai pregar lá nas suas bandas, porque remédio só se dá quem está doente. Se Deus está falando aqui, quem empresta a língua para Satanás, então é com você mesmo, receba a mensagem em nome de Jesus Cristo Nazareno e acabou. Quer que eu te conte o pai de verdade? Quer? Peraí, escute. Sabe Deus por que Ele está nos levando para esse lado? Sabe Deus por que Ele está nos levando para esse lado? Um certo irmão, presbítero, foi consagrado a evangelista. Escute isso aqui. Só que ele ficou inchado. Sabe aqueles inchado? Presunçoso. Porque na realidade existem os homens apontados pelo Espírito Santo e existem os homens apontados pelo Espírito do homem. Esse aqui é o meu, consagra. Eu vou te dar um prêmio de consolação, viu? Você é gente boa, tu anda comigo, eu gosto de tu, eu vou te consagrar, viu? Aí consagra. E existe aqueles que Jesus diz, eu quero consagrar. Consagra esse. Faz de conta que não ouve a voz de Deus. Já fosse o tempo que o Espírito falava. Falar ele ainda fala, mas já fosse o tempo que se ouvia a voz do Espírito, aparta-me a Paulo e a Barnabé. Sim, aí, esse cabra foi um desses, ficou inchado. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Presunçoso. Evangelista. Arranjou uma maleta de pastor presidente e já andava para lá e para cá. Não tirava o paletó mais para nada. O sol quente no Nordeste, lá ele. Cheio de me deixa, me larga, me solte. O irmãozinho chegou e disse, a paz do Senhor, irmão. Irmão, não se respeite. Pastor fulano. Uau. Vai ser besta assim nos cafundó do Cocorobó de Junto e Xorroxó, lá na Bahia, com a divisa de Pernambuco. Escuta, aí o pastor disse, irmão fulano, a irmã Ciclana convidou-me para ir comer uma galinha caipira na casa dela. É amanhã, vamos lá. Ele disse, vamos sim senhor. Aí sabe o que ele fez? Cedo parou na casa do pastor. Vamos pastor, não vou atender aqui uns irmãos, daqui a pouco a gente vai. 11h30 mais ou menos, era na fazenda da irmã, na roça. Aí ele chegou, entrou, na hora que o pastor disse, vamos agora. Ele entrou no carro, no lado do carona, sentou-se. E o pastor disse, irmão, você não vai levar o carro? Não, fique à vontade, o senhor leva o carro. O pastor já era motorista dele. Tu está pensando que era confiança, porque é meu pastor? Nada. E ele botou a mão do lado de fora assim, e lá vai ele, o inchadinho. Escuta. Aí o pastor buzinou na cancela da fazenda, porteira. Pam, pam. A irmãzinha saiu assim, olhou de longe, acenou, Pai do Senhor. E entraram. Quando eles vão chegando na entrada da casa, a véia gritou, menino, já pegasse a galinha, menino? Ele gritou, já vai, voinha. E foi galinha correndo na frente, cachorro correndo atrás, menino correndo atrás do cachorro, cachorro correndo atrás da galinha, era quel, uau, quel. E ele olhou assim para a galinha passou. Aí o inchadinho olhou para o pastor assim, olhou para o relógio, como quem diz, como é que pode? Meio-dia. E essa velha não pegou a galinha ainda. Isso é ele, o pastor inteligente, homem de Deus, ficou calado. Aí ele, quando a irmãzinha veio saindo para atender, o pastor disse nada, só disse para o senhor, minha irmã. E o inchadinho
olhou para a irmã e disse: minha irmã, a senhora não sabia que eu e o pastor víamos almoçar aqui hoje? Ela disse: sabia não, só sabia que o pastor vinha. A velha não ia mentir, mas não é que ela era dura, não. Simplicidade da roça. Mas por modo de quê? O irmão está perguntando. Porque já são 12:00. E agora que a senhora manda pegar esta galinha, que hora que vai pegar esta maldita galinha? Que hora que nós vamos comer essa comida? Aí a irmãzinha olhou para ele assim: oxente, meu irmão, que é isso? A galinha que eu convidei o pastor para almoçar. Aqui na roça a gente cozinha de um dia para o outro, porque gruda o tempero e fica mais gostoso. Já está cozida desde ontem, meu irmão. Se aveste não. Essa galinha aí é outro negócio, meu irmão. Que é isso, irmão? Convidaria eu, meu pastor, para almoçar, para ainda fazer a comida, irmão? A gente é matuto, mas é joia. Que é isso, irmão? Aí o pastor pisou na ponta do pé dele assim, sabe aquele pastor de Deus? Pisou assim, rodou, e chegou no pé do ouvido dele e fez: quieta, praga, em nome de Jesus. Escute! E lá entraram, sentaram lá num banquinho da roça, aqueles bancos de piri, e o menino pega, totó, atrás da galinha. A galinha se enroscou lá no cipó caboclo. O menino foi lá, pegou e veio com elas grudadas pelas asas e gritou: peguei, vovó, peguei, voinha. A velha pegou assim a galinha, isso é normal, colocou as duas asas no pé, segurou, foi num fogão de lenha, pegou uma brasa com a tenaz, o pegador de brasa, soprou a cinza, segurou a cabeça da galinha, pisou nos 2 pés da galinha, segurou a cabeça e veio com aquela brasa no bico. Ai, quando o evangelista viu isso, correu lá, tirou o pé da irmã, segurou a galinha. Ele era muito chique, metido, inteligente, estudou nas faculdades, não sei das quantas, falava meio difícil, que a gente era maior dificuldade para entender ele. Ele tirou o pé da irmã, grudou a galinha e gritou: peraí, isto é um crime ecológico ornitólogo. Quer dizer que ornitologia é a ciência que cuida das aves. Isto é um crime ecológico ornitólogo. A irmã fez. Eu não entendia nada. Queres matar a galinha? Mate! Mas não faça isto. Isto é um crime. Tu és crente, minha irmã. Ele deixou de ser Lúcifer quando ele caiu e tornou-se em diabo, anjo caído. Tem uns oradores e até uns irmãos e irmãs que enfeitam: Lúcifer, tem nada de Lúcifer. Ele era, ele foi, deixou de ser. Dobre a sua atenção agora por bondade. Quando ele era Lúcifer, maestro da grande orquestra sinfônica celestial, a Bíblia diz que ele foi expulso e com ele veio 37% dos anjos dos céus. 37% dos anjos dos céus veio com ele. Quem são esses anjos expulsos dos céus hoje? Esses anjos querem que você pense que ele não existe, que eles não existem. Dobre a sua atenção porque eu estou tomando assento agora, queridos. Esses anjos que foram expulsos dos céus, segundo a Bíblia, 37% dos anjos, eu não estou dizendo quantos anjos foram, estou dizendo o percentual. A terça parte, diz a Bíblia, terça parte não carece de estudar muito para saber que é 37%. São miríades e miríades, números incontáveis. Esses anjos hoje usam 2 identidades aqui na terra. 2. Uma como santo e outra como demônio. Eles usam 2 identidades, amados. Dupla identidade. Uma no terreiro de macumba como demônio, ou como orixá, ou caboclo. E outra como santo aqui fora. Porque se a multidão descobrir que está adorando a demônio, para de adorar. Porque o Brasil, para quem não sabe, é um país que é virado para Deus. Antes, porém, adora a Deus de maneira errada. Adora São Fulano, São Bertano, achando que está indo a Deus através de São Fulano, São Bertano. É um país propriamente dito católico e evangélico. Escute-me por bondade. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Ele manifesta no terreiro de Umbanda como demônio fulano, mas o mesminho se manifesta na igreja católica com outro nome. Porque se a multidão descobrir que é demônio, para de adorar.
Deixe-me lhe dar um exemplo aqui. Existe um demônio perigosíssimo no terreiro de Umbanda, cujo nome é Oxóssi Guerreiro. Oxóssi Guerreiro é o mesmo São Jorge na igreja católica, o mesminho. Uma vez manifestado no terreiro de Umbanda, pergunta para ele, como é teu nome? Oxóssi. E na igreja católica, você apresenta-se como? São Jorge. Ele diz, no terreiro de Umbanda tem um demônio perigosíssimo, cujo nome é Obaluaê. Obaluaê é o mesmo São Lázaro, comedor de pipoca na igreja católica. No terreiro de Umbanda tem um demônio perigosíssimo, cujo nome é Ogum de Ronda. Ogum de Ronda é o mesmo Santo Antônio casamenteiro na igreja católica. Ei, no terreiro de Umbanda tem um demônio chamado Pombagira, que são enviados para puxar os laços do matrimônio, muito especialmente para perturbar crente, para levar as irmãs a cair em adultério, para levar os irmãos a caírem em adultério. Pombagira é a mesma Santa Luzia na igreja católica, aquela que tem todos os olhos no prato. E tem mais, eu não sou papagaio para falar o que escuto, e nem tampouco piolho para andar pela cabeça dos outros. Eu não estou falando aquilo que eu li em livros. Eu estou falando de algo que eu conheço, tangível e palpável. Para quem não sabe, eu sou filho de uma ex-macumbeira. Quando eu nasci, eu fui consagrado a Satanás. Com 7 anos de idade, eu tinha que estar no terreiro de macumba, ou seja, na encruzilhada, colocando o meu primeiro bozó, o meu primeiro feitiço, a minha primeira oferenda na encruzilhada, que é chamado de o batismo do odê de faca, do odê de couro ou do curujebó. De natureza que eu vim de lá de dentro para envergonhar Satanás aqui fora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Não há diabo. Esta é a segunda mentira. Agora dobre a sua atenção para entender por que eu não permito que ninguém ande na igreja. Por que eu não permito que ninguém bata papo nem converse. Primeiro, porque a igreja não é banco de jardim, lugar para bater papo. Igreja é local de buscar a presença do Deus que fez os céus e a terra. Segundo, porque a igreja não é passarela, local de desfilar para mostrar suas vestes. Terceiro, porque a igreja não é hotel, quer dormir, vá para casa. A igreja foi edificada para buscarmos o Criador. Só por isso, pastor, o senhor não aceita? Não, queridos. Eu não aceito também porque eu sei, com experiência própria, que os demônios, quando percebem que os crentes se reuniram para cultuar, ele vai fazer de tudo para perturbar aquele culto. Vai usar um, vai usar outro. Peraí, pastor, mas os demônios não entram na igreja. Quem disse que não entra? Quem é que te contou que não entra? E como é que não entra e algumas vezes se manifesta e cai endemoniado? Entrou por onde? Se não entra, como é que se manifesta? Culto ao Senhor é guerra, querido. Tem gente que não entende o que é culto ao Senhor. Leva o culto como se fosse um cultozinho qualquer e bate papo, olha para um lado, olha para outro, depois levanta, volta para casa e não sentiu nada e é normal. Normal coisa nenhuma. Se isso aí é coisa normal, então eu não sei o que é anormal. De natureza, queridos, que culto ao Senhor é sentarmos, ouvirmos a voz de Deus. Se chegou doente, sair curado. Se chegou frio, é para sair incendiado. Se não é batizado, é para receber batismo com o Espírito Santo. Quantos acreditam assim? Levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Culto ao Senhor é guerra com os demônios. E só não gosta de ouvir verdade quem é da mentira, eu já disse. E para crente fiel não tem mensagem dura. Quanto mais é pau de quina, mais ele grita: fala a Deus porque teu servo ouve. Fala a Deus porque teu servo ouve. E Potifar, você que acha que os demônios não existem, eu queria que você tivesse uma visão panorâmica agora e visse José lutando contra os demônios. E ele podia ceder se ele quisesse. Lembra da mulher de Potifar? Lembra? A mulher fez de tudo para puxar o tapete de José. Dobre a sua atenção para você entender esse mistério aqui. Se tu tens um sonho, o diabo vai fazer de tudo para te derrubar antes que você acorde. Porque quem quiser sonhar, tem que dormir. Como é que vai dormir sem sonhar? Mas se você quiser que o sonho se realize, tem que acordar. Senão não vai realizar nunca, vai continuar sonhando até. E se tu estás sonhando, tu tens um sonho de vencer, tu tens um sonho de triunfar, o diabo vai fazer de tudo para te pegar antes que você acorde. Se você acordar, agora é hora de ver o sonho ser realizado. E o diabo estava lutando para pegar José antes da realização do sonho. José tinha um sonho tremendo. Deus mostrara que José seria erguido.
Deus mostrara que José ia triunfar, abençoada. Só que o diabo disse: eu tenho que acordar esse cabra antes, ou seja, eu tenho que pegar esse cabra antes que ele acorde. Eu tenho que dar uma rasteira nele, pisar na cabeça e dizer: não vai ter sonho cumprido coisa nenhuma, ou cumprimento de sonho coisa nenhuma. Dobre a sua atenção. Esse que quer que você diga ele não existe. Enquanto tu pensas ele não existe, enquanto tu pensas ele está longe, ele está armando dinamites para te pegar. Ele está armando arapucas ou armadilhas para te pegar. Dobre a sua atenção por bondade, querido. Se alguém conversar com você, diga: não converse comigo, amado, eu quero ouvir a voz de Deus, depois eu converso contigo. Para você não ofender ele, porque é teu amigo ou tua amiga, se for conversar com você, com muito carinho, diga: vigie, querido, por favor, não converse comigo agora, eu prefiro ouvir a voz de Deus. Você não está percebendo que Deus está falando? Então, por favor, converse comigo depois. Dobre a sua atenção por bondade. E o diabo disse: eu tenho que pegar esse cidadão antes que o sonho se realize. E parece que veja, o diabo fez de tudo para pegar José. De tudo. E agora o diabo usa uma das armas mais potentes. Mulher? Não. Se eu dissesse que a arma mais potente do diabo é mulher, aí a mulher podia dizer: não foi o homem que me derrubou? Porque geralmente a gente diz: fulano caiu. Quem derrubou? A irmã fulana. Não seria fulano que derrubou a irmã fulana? O diabo não usou uma mulher, o diabo usou um sentimento carnal. Porque isso nasceu comigo, com você. Este sentimento, Deus nos fez com ele. Caso contrário, não somos machos, tu também não és mulher. O diabo aproveitou isso aí e usou o sentimento daquela mulher. A mulher sentiu um negócio estranho por José, a ponto dela liberar toda a casa e deixar José sozinho. Olha que armadilha de Satanás. Olhe para mim aqui, amados. Ei, ela disse: José, deita-te comigo, José. José disse: posso não. Deita-te comigo, José. José disse: posso não. Ela disse: a casa está deserta, José. José disse: não, tem alguém olhando, senhora. Não, não tem ninguém olhando não, José. Eu liberei todos para que nós ficássemos a sós. Deita-te comigo. Ele disse: não, tem alguém olhando. Ela disse: não tem ninguém olhando não, José. Fica tranquilo, ninguém está vendo. Ele disse: tem sim, senhora. Aonde? Ela disse: olhe para cima. E ela olhou: não estou vendo nada. Disse: mas eu vejo 2 olhos como chama de fogo enxergando nós dois aqui. Você está entendendo sim. Você não é bobo não, você está entendendo. Escute, a Bíblia diz que esta mulher avançou sobre José. Espero que você esteja entendendo o mistério. Olha que natureza Deus está falando contigo. Olha de que natureza. Porque Deus não lança em rosto, está escrito. Deus não. O diabo pode até usar alguém para adivinhar. Deus pode usar alguém para profecia? Pode. Mas a Bíblia diz que Deus não lança em rosto. Olha de que natureza Deus está falando contigo. E ela veio, tirou a primeira peça de José. Ela tirou. Olhe para mim aqui. José luta e diz: larga, senhora. Larga, senhora. Deita-te comigo, por favor. Eu te amo, José. Disse: não, senhora, eu não posso fazer isso. E tem mais. Se tu pensas que o diabo não é estratégia, você está enganado. Esse negócio de que o diabo é um cachorro banguelo que late, mas não morde, tudo conversa. Esse cachorro banguelo, irmão, já mordeu meio mundo de gente. Ah, o diabo é bobo. Que bobo? 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 E tem gente que acha que o diabo é tão bobo que ainda bate no peito. Eu te desafio, Satanás. Vai desafiar longe de mim. Se tu desafiar o cão, eu saio de ruim de tu na hora. Jesus, que foi Jesus, queridos, não disse: permaneça brigando comigo. Muito pelo contrário. Vai, sai daqui, Satanás. E a briga foi tão parada dura, como diz a Bíblia, que quando o diabo o deixou, a Bíblia diz que Jesus estava fraco. Está escrito assim. E Deus mandou anjos para socorrer Jesus. Por que não mandou uma mulher, não mandou os discípulos? Porque não ia adiantar nada. Era briga espiritual, tinha que ser anjos com remédios espirituais. E fica pensando que o diabo não existe, que o diabo é um cachorro banguelo que late, mas não morre. Eu estava assim, tem mais ou menos 2 anos. Eu tenho isso em fita de vídeo e também tenho em fita cassete. Uma mensagem que eu prego: combate, carreira e fé. Eu saí daqui com o carro que eu tinha nessa época, um Tempra. Eu e o pastor Edson Francilino
O homem que eu até aconselho que vocês o convidem, é daqui de São Paulo, em Guarulhos, uma metralhadora de Deus. O cabra prega, que é um negócio sério, e ele estava indo para a Bahia pregar na nossa convenção. Eu pregava num dia e nos outros dias era ele. E eu brincando, ali em Campos, já passando por Campos, eu estava no volante, eu disse, Edson, eu estou uma raiva tremenda do cão. Ele disse, eu também. Aí eu peguei assim, segura o volante aí, Edson. E Edson segurou o volante. Eu disse, Satanás! E Edson segurando o volante, e eu no volante, dirigindo. Se é que você existe, ó! Aí baixei assim, do carro, porque o ar estava ligado, e fiz assim, ó. Fiz assim. Ó! Se é que você existe, vem! Eu parar tudo todinho. Quando eu disse parar tudo todinho, a base de direção do carro soltou, estourou. Passou uma carreta, nos levou até Campos, ajeitou o carro, perdemos cerca de 10 horas, continuei a viagem. Quando eu cheguei no lugar chamado Pé do Canário, no outro dia, paramos no hotel em Vitória, dormimos, saímos por volta de 7 horas da manhã, 10 horas mais ou menos do dia, o carro perdeu o controle, entrou no fundo de uma carreta. Não entendi, pastor. O diabo existe, é sagaz, é terrível. Olhe para mim aqui. Peraí, pastor, o senhor está me fazendo ficar com medo dele. Fique não. Por que não, pastor? Como não ficar com medo? Porque escrito está, resistiu o diabo e ele fugirá de vós, bendito seja Deus. E tem mais, crente. Escrito está aqui, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Sim, finalizando, para tomar o assento. Mas quem está gostando, diga amém. Quem está gostando, diga amém. No linguajar baiano, e eu tomo o assento agora. No linguajar baiano, mesmo que não é baiano, vai falar baiano agora. Vai falar igualzinho a gente lá na terrinha. Olha para teu irmão e pergunta para ele se ele está gostando. Mas no linguajar baiano, catuca ele assim e pergunta, tu está gostando? Vai, pergunta. Escute. E José, olhe para mim aqui, amados. Solta, senhora. Tenta aqui comigo, solta. Olha que armadilha do diabo. De repente, amados, Deus brada. Olhe para mim aqui, atenção. Quem está me ouvindo, diga amém. Crente desatento, presta atenção, crente. Olha para mim aqui. Está zangado, pastor? Que zangado? Será a cara de zangado? Baiano zangado é fake só, irmão. E ele está puxando. Deita-te comigo. Não, senhora, não pode. Tu não és homem. Como? Tu não és homem. Que é uma das armas que o diabo mais usa. Se tu és homem, prova que tu és homem agora. Vai. Prova que tu és homem agora. Uma das armas que mais o diabo usa. Se você é homem, então sai na mão comigo. Olha que conversa de besta. Se tu és homem, então vem cá para você. É assim que eles fazem. O cara cheio de demônio querendo usar até mesmo uma arma ou coisa semelhante, ou até mesmo na mão só para tirar a paz do irmão, lá na tua firma onde tu trabalha. Tu é homem, crente. Vem cá, crente. É uma das armas que mais o diabo usa para tentar roubar a sua bênção. Se sair na mão, não é homem. Se sair na mão, tu não és homem, tu és um moleque. Porque homem não briga na mão. Briga como? No joelho. Sim, resultado. Escuta. Tu não és homem. Se tu és homem, prova agora, vai. Irmão, se ela queria tirar a roupa de José, como é que aquela filha do diabo não já estava? Era dentro da casa dela, no quarto dela. Ela estava querendo tirar a roupa de José. Como é que ela não já estava? E tu está pensando que era carne de segunda? O diabo só bota torando, meu irmão. O diabo só bota para arrebentar. Que é para o crente bobo, besta, ficar achando que ele é o tal. Ele se olha no espelho e em vez dele ver ele vê um galã. É por isso, né? Ela não entende, é o diabo querendo derrubar e começa a pôr aqueles elogios mentirosos. Tu és assim, ai, quando eu te vejo. E não conversa. Isso é conversa de Satanás. É o diabo querendo roubar a sua bênção. E ele gostaria que você nem percebesse que era ele que está usando tal pessoa. O diabo gostaria que você nem percebesse a presença dele. E parece que vejo Deus dizendo, José, meu filho, larga esta túnica aí e sai correndo. José largou a túnica, saiu correndo, ela gritou, tu não és homem. Tu não és homem. Ele parou e disse, sou. Então deita-te comigo. Ele disse, se eu deitar-me contigo, eu não sou homem. Se eu correr, eu sou homem. Não és, tu és covarde. Se tu correres, tu não és homem. Ele disse, eu vou correr. Homem, como homem, eu vou correr porque eu sou homem de Deus. Sou homem de Deus. Sou homem de Deus.
Já que você não entendeu da natureza que Deus falou, vou falar mais aberto. Sabe qual foi a vitória de José? Sabe qual foi? Porque fugiu. Ei, a vitória de José foi fugir. Feliz é quem conhece as suas fragilidades. Tem cara que é tão bobo que diz: eu sou macho e não temo, não fujo. Eu não caio. Tem mulher que diz: eu não caio. Quanto mais, por que não cai? Porque sou espiritual. Quanto mais espiritual, é aí que o diabo gosta. Quanto mais espiritual, mais perseguido pelo diabo é. Porque escrito está: aquele que quiser seguir o Senhor, padecerão perseguições. Piamente padecerão perseguições. Então me escute. A vitória de José foi fugir. É a última palavra que eu vou lhe dar. Se após esse sermão você tomar, culpado é você. Se após esse sermão você ganhar o apelido de desviada ou desviado, culpado é você. Deus trouxe o pastor Abílio Santana de Salvador, Bahia, para dizer para você que a vitória está em fugir. A vitória está em fugir. Eu sei que quem foge leva prejuízo. Todos que fogem deixam alguma coisa. José teve que deixar a capa. Eu não sei se você tem que deixar o emprego. Eu não sei se você tem que deixar a congregação. Eu não sei se você tem que deixar até mesmo um cargo. Eu não sei se tem que se mudar de bairro. Eu não sei o que é que tu tens que deixar. Todos que deixam levam prejuízo. Mas se você quer ter vitória, fuja enquanto é tempo. E não adianta esse negócio de dizer que Deus não está falando contigo, porque Deus está falando contigo. O diabo quer te pegar pelo calcanhar. Ele quer te arrasar, quer te demolir. O diabo quer pegar. Não está entendendo? Não, eu vou explicar melhor ainda. O diabo quer que você caia em adultério. Ele está te perseguindo. O diabo quer arrasar com você, quer te demolir, crente. Vê se você abre os olhos e vigia. Só não está entendendo a voz de Deus quem não quer. Deus está falando fortemente com alguém aqui. Tem alguém aqui que está prestes a tombar. Tem alguém aqui que está por um triz. Tem alguém aqui que não está percebendo que o diabo está lutando contra ele, que o diabo está lutando contra ela. Está achando que é uma coisa natural. E tu sabes que não é natural. O diabo existe sim e está lutando contra ti. O diabo sabe que você de pé, tu serás uma bênção na mão de Deus. O diabo sabe que você de pé será prejuízo para Satanás. O diabo sabe que você de pé será prejuízo para o inferno. O diabo quer te pegar, moça. O diabo quer te pegar, moço. Mas eu profetizo a derrota de Satanás e a tua vitória nesta noite. Quem acredita milagre? Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Obreiros do Senhor, vigiem. Servos de Deus, vigiem. Porque o diabo quer vos tirar de cima da tribuna e do púlpito. Igreja de Jesus Cristo, vigie. Moça, vigie, moça. Minha querida irmã, vigie, minha santa irmã. Meu querido irmão, vigie. Para o diabo não tem negócio de idade. Não tem. Não tem. Não faz muito tempo excluímos com muita dor e pena um obreiro do Senhor. Com 63 anos de idade, excluímos chorando, com pena e dó. 63 anos de idade, crente desde os 15 anos. Desde os 15 anos dava prejuízo para Satanás. Você pode não entender, mas que Deus está falando conosco, Ele está. Deus está dizendo: o diabo existe. O dilebenai checanto nebia noviastou. Pastor, eu não tenho forças para sair da tentação. Pastor, eu não tenho forças para abandonar a tentação. Não tinha força. Porque nós vamos fazer uma oração hoje. Que ai de Satanás se permanecer perto de você, te perturbando. A sua vida será transformada numa vida poderosa nesta noite. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique ao Senhor. Terceira grande mentira. Não há inferno. O inferno não existe. Parece-me que os crentes perderam o temor do inferno. Que fazem tanta miséria na terra, que não tem mais medo de ir para o inferno. Posso te contar um segredo? Eu tenho medo de passar por lá.
nunca mais sai. Só sai no dia do juízo final. E não tem chance. Só sai para dobrar o joelho diante do Senhor, porque a Bíblia diz que o inferno dera os mortos que neles haviam e foram lançados no lago de fogo. Só sai do inferno para ser julgado, culpado, e depois ir para o lago de fogo, que é pior. E eu não quero ir para lá. Jesus me deu um passaporte, carimbado com visto permanente para Sião. Eu sou adido a esta terra. Adido quer dizer emprestado. Eu sou emprestado a esta terra. A minha pátria é Sião. Eu tenho dupla cidadania. Sou brasileiro e sou de Sião celestial. Não tenho compromisso com o inferno. Não mando ninguém para lá porque não sei o caminho e também não tenho terreno por lá. A minha função é mandar o pessoal para o céu, arrebatar e dizer, vai para o céu, vai para o céu. Se vai eu não sei, agora que eu mando ir, eu mando. Mas que o inferno existe, existe. Tem gente que faz tanta desgraça aqui na terra, tanta catástrofe. Parece-me que perdeu o temor do inferno ou acha que o inferno não existe. Esquece que o inferno existe. E ai de quem passar por lá, será atormentado para todo sempre. Eu gostaria, queridos, reverendo, por bondade, pastor, com licença. Eu gostaria, queridos, que você, que está do lado de uma pessoa não evangélica, abraçasse essa pessoa com muito amor e carinho e trouxesse essa pessoa aqui à frente em nome do Senhor. Tem sim, irmão. Está vindo aqui. Pode trazer, querido. Deus abençoe. Deus te abençoe, querido. Como é teu nome? Victor. Você tem quantos anos? 13 anos. Deus pode fazer de você um grande arrebatador de almas para a glória de Deus. Tem mais alguém? Se você conhece alguém que entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele, e você sabe que Deus falou com esta pessoa hoje, vá lá como varão destemido, diga, Deus falou contigo, rapaz, vai lá, aceita Jesus. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Vamos dar um bem-vindo a Ele, como a gente dá lá na Bahia. Sempre que alguém se converte, toda a igreja em alto e bom som dá um bem-vindo para que a pessoa se sinta à vontade. E após o término do trabalho, geralmente se for jovem, toda a mocidade vai lá e abraça ele, toma o nome, só a mocidade, já apresenta um para o outro, isso aqui é fulano, bertano, ciclano, e a pessoa fica familiarizada. Se é uma senhora, é o grupo das senhoras que fazem isso, se apresentam, é dessa natureza. Quem é sábio, ganha alma. Se é dos senhores, os senhores são quem fazem isso. Nossa igreja, por bondade divina, aprendeu a ganhar almas. E assim a alma não entra como no jiqui, entra para um lado e sai pelo outro. Entra, mas permanece. Nós vamos dar um bem-vindo abençoado para eles. Tradicional. Nós vamos orar por ele, querido. Vitor, não vi que tu não ouviu. Como? Mas bem-vindo, Vitor. Talvez, quem sabe, pela primeira vez estará dobrando o joelho. Dobra com ele, querido. Nós vamos orar pelo Victor. Estenda as suas mãos em direção a ele e não saia do seu lugar. Não saia. Santo e eterno Deus, Pai Santo, Pai Justo, Deus de amor. Te apresentamos agora o Victor, Senhor. Pai, joga os pecados na maré do esquecimento. Pai, glorifica o teu nome nesta vida. Escreve o nome dele no teu santo livro, a saber, no livro da vida. Nós te imploramos essas bênçãos dádiva celestial. Em nome de Jesus, o que vive e reina para todo sempre. Nunca é tarde para se falar com Deus. Nunca é tarde para se pedir perdão. Se conscientize, reconheça os erros seus. Encha de fé, amor e paz seu coração. Deus te ama e não quer te ver assim. Modifique o seu jeito de viver. Não nascemos pra fazer coisas ruins. O caminho não é esse, pode crer. Deus é amor, Deus é carinho, Deus é vida, Deus é luz.
Deus é quem nos orienta, nos protege, nos conduz. Tenha consciência disso, não vacile, meu irmão. Chega de andar na contramão. Deus é amor, Deus é carinho, Deus é vida, Deus é luz. Deus é quem nos orienta, nos protege, nos conduz. Tenha consciência disso, não vacile, meu irmão. Chega de andar na contramão. Chega de andar na contramão. Chega de andar na contramão. Chega de andar na contramão.